Apaixonadas por Jesus, mais um dia aqui, mais uma leitura. Hoje a gente vai aprender sobre a sabedoria para que a gente seja mulheres que tomem decisões firmes e a nossa vida seja completamente estável. Eu vou pedir para você curtir o vídeo, você deixar o seu like aqui. Eu gostaria que você me falasse como está sendo ler o primeiro livro de Reis com um tema, aliás, confrontando a nossa vida, né, sobre a estabilidade, a nossa fidelidade em relação a Deus. Fale para mim, escreve aqui nos comentários como está sendo isso para você. Eu quero trazer aqui para vocês uma introdução para a gente falar sobre o que é tomar uma decisão. Já que a gente vai falar de sabedoria, a gente precisa de sabedoria para tomar decisões. Mas a grande verdade é que a gente vive uma crise muito grande para a gente decidir coisas tão grandes quanto as coisas pequenas, as coisas simples. A gente precisa decidir coisas simples do dia a dia, como por exemplo uma roupa, e coisas difíceis, como por exemplo mudar de emprego, mudar a carreira, se começar um projeto novo. Tudo isso a gente precisa de tomar uma decisão, e cabe a nós tomar decisões sábias para que a gente seja mulheres firmes, estáveis, que a nossa vida seja desse jeito. Mas a verdade é que a gente busca essa sabedoria nos lugares errados, né? Então, algumas decisões, as consequências de alguma das nossas decisões, seja as mais simples até as mais difíceis, podem nos paralisar dependendo da nossa escolha. O que nos leva a uma grande ansiedade, a insegurança, a instabilidade da nossa vida. E uma coisa vai derrubando a outra, né? Acaba sendo tudo interligado. Por que, gente, acontece isso? Muitas vezes porque estamos com a ausência daquelas raízes profundas. Vocês lembram? Vocês lembram daquelas raízes que a gente falou? Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. As raízes da estabilidade, vocês lembram dos conselhos que Davi deixou aqui a Salomão? Quando ele fala sobre ser forte e corajoso, quando ele fala sobre andar no caminho do Senhor. Quantas vezes a gente toma decisões sem essas raízes estarem profundas e a gente acaba ficando sem direcionamento, sem saber o que fazer, sem saber como decidir com sabedoria. Então, o que é decidir? Gente, decidir vai muito mais além do que a gente escolher entre uma coisa e outra. Então, eu faço uma pergunta aqui pra você. Como você decide diferentes escolhas, alternativas que você tem? Então, gente, a nossa escolha não pode se resumir na emoção do momento, mas ela precisa ter uma base, uma raiz profunda, uma base nos valores, nos princípios e nos propósitos que guiam a nossa vida. E que propósito é esse, se não o propósito que Deus tem para nós? E de acordo com a perspectiva bíblica que a gente tem aqui, nos orientando, a sabedoria de Deus é o que vai nos ajudar a fazer escolhas que conduzem à estabilidade, evitando o caos, né, de decisões mal fundamentadas, mal escolhidas. Podem trazer, ou seja, nas nossas decisões, a gente precisa considerar as consequências a longo prazo. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Qual o contexto aqui desse texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 3? Salomão aqui, ele assume o trono e logo que ele assume, é lindo essa decisão dele, que é de pedir sabedoria. Deus falou assim para Salomão, pode me pedir o que você quiser. E o que Salomão pede? Sabedoria. Então, como a gente ter sabedoria, ser sábias nas nossas decisões? Vamos aprender com Salomão. Quero ler aqui com vocês no verso 5, que fala assim, ó: naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou, o que você quer que eu lhe dê? A primeira lição que eu aprendo aqui com Salomão é, comece bem. A gente precisa priorizar a Deus, começar bem, é tão importante quanto terminar bem. Aliás, a gente vai aprender aqui, né, que Salomão começou bem, mas infelizmente essa questão da instabilidade acabou dominando seu coração. Então, vamos começar bem em tudo que a gente fizer, todos os nossos projetos, nossos sonhos. Como? Começando bem, gente, priorizando a Deus. Priorizar a Deus é uma chave para uma vida de estabilidade com decisões estáveis. Priorizar a Deus não é colocar Deus numa listinha, não. É a sua vida inteira. Colocar Deus como prioridade. Vamos lá, quem era Salomão? Como ele priorizava suas decisões, priorizava a Deus? A gente viu toda a trajetória de Salomão, que ele acompanhava o seu pai Davi. Ele olhou para o seu pai Davi, tanto que ele fala que, ó, o Senhor Deus sempre mostrou amor por Davi, meu pai, teu servo, ele era bom, ele era fiel, ele era honesto com o Senhor. Então, Salomão tinha um testemunho do seu pai do que é ser um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração firme, ele cultuava com sinceridade. Gente, isso é muito lindo, porque ele sabia as regras de adoração do culto. E olha, ele não só cultuava, como ele se esforçava. Vocês leram aí? Que olha, aqui no 2 fala assim, ó, ainda não havia sido construído um templo para Deus e o Senhor. O povo oferecia sacrifícios, eles tinham que se mover, eles tinham que ir para os montes.
E Salomão, gente, aqui ó, amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, o seu pai. Então, se esforçava, porque ainda não tinha templo, eles precisavam ir adorar em Gibeão, que era um centro religioso que ficava ali em Israel. E olha que interessante, eles tinham que andar 8 quilômetros, eles não tinham carro, eles com certeza aqui tinham os animais disponíveis, mas era muito mais difícil. E outra, Salomão não economizou para fazer sacrifícios. Ele priorizava Deus em tudo. Essa foi em tudo o que ele fazia. Essa foi a primeira coisa que Salomão fez como o governante, como o rei. Ele com certeza começou a Deus. Por quê? Porque ele tinha uma vida diária com Deus. Para que a gente possa ter decisões sábias, com sabedoria, a gente precisa começar bem em tudo que a gente faz. Outra coisa, vamos ler do 3 ao 7, ó. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Estou no meio do povo, aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Olha isso, gente, Salomão reconheceu a sua limitação. Ou seja, ele entendeu que ele era jovem demais, um simples jovem, que ele não tinha experiência necessária para governar um reino tão grande, um povo tão grande, e que ele sabia que não era dele, que era de Deus. Olha que coração mais humilde. Gente, a gente precisa reconhecer a nossa limitação. Que humildade, coração humilde, essa é outra chave também para a gente se manter com uma mente estável. Quantas vezes a gente quer alcançar posições que ainda não são pra gente, que a gente ainda é jovem demais ou sem experiência e a gente se acha capaz, competente para isso. Gente, não. Sabedoria é você saber o seu lugar, é você reconhecer a sua limitação. E aí sim, Salomão não se apoiou em suas próprias capacidades, em sua própria força, que é limitada. Quantas vezes a gente enfrenta desafio muito maior que a nossa capacidade de resolver? E duas coisas, ou a gente regride, né, que a gente acha que a gente é incapaz demais, ou a gente se acha bom demais para isso. Os dois extremos não são bons, não são sábios. Quando a gente reconhece a nossa limitação, a gente tem uma vida diária com Deus, porque a gente sabe que a nossa força não está só nos nossos braços. A gente pode ter diplomas, a gente pode ter sabedoria, a gente pode ter reconhecimento, mas se Deus não estiver no negócio, gente, não vai dar certo, nada prospera. Então a gente precisa buscar Deus com humildade, reconhecendo a nossa limitação e a nossa dependência de Deus. Vamos para o 9, que está escrito no 9 assim, ó. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Eu acho tão lindo que Salomão sempre repete esse teu grande povo. E olha, este teu povo não é o meu povo. Muito lindo isso. Que legal, porque ó, essa palavra, deixa eu mostrar para vocês, eu tô com outra Bíblia aqui. Tá, aqui ó. Dá-me, pois, aqui ó, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Esse discernimento, aqui eu fui procurar, vem do hebraico a palavra chamar, que é ouvir, escutar. Gente, olha quando a gente cava um pouco mais a palavra, né? Esse discernimento aqui está relacionado com um coração que ouve. É esse o significado que Salomão estava falando com Deus. Ou seja, gente, discernir, esse entendimento, essa sabedoria que Salomão estava pedindo a Deus ia muito além de apenas tomar decisões, aquelas decisões lógicas, sábias, que todo mundo gosta, né? Mas é ouvir com o coração. Olha isso como muda, né? Discernimento é ouvir com o coração. É você estar aberto para compreender não apenas as circunstâncias ali ao seu redor, o que está acontecendo, mas para você entender também a vontade de Deus e a necessidade das pessoas. Então, olha, eu resumi aqui em 3 pontos. Escutar a Deus, ouvir os outros e julgar com sabedoria. Isso sim é discernimento. Isso sim era o que Salomão pedia para que ele pudesse governar um povo que não era dele, mas sim de Deus. Escutar a Deus. Gente, a gente precisa ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está sinalizando pra gente. Quantas vezes Deus dá sinais pra gente e a gente acaba não ouvindo? Ter discernimento é ouvir os outros, as necessidades dos outros também. E julgar daí com sabedoria. Então, é uma justiça com equilíbrio que vai refletir a vontade de Deus. Então, todas as suas decisões, que a partir de hoje sejam sábios a ponto de você discernir, que você escute a voz de Deus, você ouça os outros, ouça o ambiente que está ali ao seu redor e para que você tome a atitude, a decisão com sabedoria, com equilíbrio e que, olha, tudo precisa resultar na vontade de Deus. O discernimento começa com uma atitude de ouvir ativamente. É você ouvir com atitudes, não é você ouvir e ficar ali quietinha, fazer o que você bem acha, mas ouvir ativamente, tanto a Deus quanto aos outros, antes de agir. Não sei se você já passou por alguma situação
em que você precisou tomar uma decisão, mas você não ouviu nem a Deus, nem aos outros e nem soube tomar uma decisão sábia com equilíbrio. Então, que a gente possa, na sua casa, seja no trabalho, passar a ouvir os sinais que Deus nos dá. A ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. Às vezes as pessoas não conseguem dizer em palavras, mas estão dando sinais também de que elas precisam de você, que elas precisam de uma ação sua com sabedoria. Olha só o que fala em Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia, ou seja, tolice e vergonha. Olha, não sei como está a sua língua aí, mas segura ela antes de você tomar algumas decisões da sua vida. Haja com sabedoria. Ouça com o coração. E eu anotei uma coisa aqui que eu queria ler para vocês. Ó. Quando a gente busca a sabedoria de Deus acima de tudo, presta atenção, Ele nos capacita a viver de forma estável e abençoada. A sabedoria nos mantém no caminho certo e nos ajuda a evitar escolhas que trariam instabilidade, tanto moral, quanto espiritual, quanto material, em todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa sermos mulheres, homens, que tomemos decisões sábias. Como que você tem resolvido os problemas da sua vida? E outra pergunta muito séria, será que a gente está disposta a colocar a sabedoria de Deus acima dos nossos desejos imediatos, acima daquilo que a gente acha que é o certo, sem a gente ter o discernimento de escutar a Deus, ouvir os outros, e aí sim a gente decidir? Ou será que a gente já vai decidindo assim, sem a gente consultar a Deus antes, sem a gente priorizar a Deus? Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você tomou uma atitude sem nem ouvir o que a outra pessoa estava para te dizer. E isso traz consequências desastrosas, seja na sua família, seja no trabalho. Porque às vezes a gente responde antes de ouvir. A gente não tem esse coração, a gente não ouve com o nosso coração, a gente não está atento àquilo que Deus está nos mostrando. E aí a gente não age com sabedoria e as nossas decisões são instáveis. Então, gente, são essas as lições aqui pra gente. Nós precisamos ser sábias como? Começando bem tudo que a gente fizer, priorizando a Deus, reconhecendo a nossa limitação e sendo prudente. Essa é a lição de hoje. Foi um pouco mais curta, né? Mas muito profunda. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha mesa, como está cheia de livros, ó. Mas é um prazer, eu amo estudar a palavra de Deus. E eu espero que você também esteja gostando. E olha, no caderninho aí, viu? Quero muito incentivar você a você escrever, a você parar um tempinho pra falar com o seu pai, tá bom? Eu espero vocês. Agora, na segunda-feira, a gente volta pra continuar o nosso estudo. Deus abençoe. Eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, para que outras pessoas também possam aprender a palavra de Deus. E olha, eu não sou melhor do que você. Eu também estou aqui estudando, aprendendo, cavando a palavra do Senhor. Deus abençoe, gente. Até mais.